Olá! Hoje eu vou falar um pouco a respeito do transtorno de pânico, que segundo a Associação Americana de Psiquiatria, a APA, que define o transtorno do pânico como um quadro no qual os ataques de pânico são recorrentes e imprevisíveis. São seguidos por pelo menos um mês de preocupação persistente de sofrer outro ataque. Sinalizando que esses ataques, o primeiro ataque, geralmente ele é muito traumático. Por quê? Porque são sintomas intensos. No ataque de pânico, ele se caracteriza justamente por essa forma, né? Dessa maneira. São ataques intensos, agudos, de ansiedade, né? São picos agudos de ansiedade. E essas respostas fisiológicas associadas, né, à ansiedade são assustadoras, porque dá a ideia de que o sujeito ele vai morrer, porque ele tem palpitação, ele tem tremor, ele tem sudorese, a respiração fica ofegante. Então toda a sensação que ele vivencia é uma sensação de ataque cardíaco, muito parecida. E a iminência de morte. Então geralmente esses ataques, eles são traumáticos. E isso, na verdade, viabiliza o sujeito ficar preocupado com outro ataque. Então, o que diferencia o transtorno do pânico para o ataque do pânico é justamente que os ataques de pânico ou as crises de pânico, elas são respostas, né, agudas, intensas de ansiedade, que duram, né, minutos, né, e que são muito intensas e desconfortáveis, causando, claro, desprazer e desorganização para aquele sujeito que vivencia a experiência do ataque. E o transtorno se caracteriza por esse ataque de pânico, e a preocupação de vivenciar outros ataques posteriores. Né? Então existe uma preocupação, existe comportamentos de evitação. Então começa a mexer tanto no campo cognitivo como no campo comportamental. Porque as preocupações, as ruminações sobre a ocorrência de uma possibilidade de ocorrência de vir acontecer, né, de novo o ataque, a vivência da crise de pânico, se torna algo preocupante. Então esse sujeito ele passa a evitar lugares, a evitar situações que são similares à que ele vivenciou no primeiro ataque. Então os comportamentos de fuga sinalizam justamente comportamentos de evitação, de entrar de novo em contato com as experiências intensas de ansiedade. Sinalizando também que as crises de pânico, elas não são, como é que eu posso dizer, elas não são exclusivas do transtorno do pânico, né? Não são respostas exclusivas do transtorno de pânico. São respostas também associadas a outros transtornos, né? Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, né? Transtorno de ansiedade específica. Então, na verdade, são ataques associados a outros tipos de ansiedade. E os critérios, na verdade, que definem como um transtorno de pânico, então, não são os ataques, mas é a preocupação, que é o campo cognitivo, os comportamentos de fuga e esquiva, né? Os rituais, por exemplo, né? Que pode fazer para evitar a vivência de um novo ataque, ou lugares que a pessoa começa com persistência a vivenciar. Então existe uma ruminação, uma preocupação e comportamentos evitativos para que esse ataque ele não venha acontecer, né? Então a pessoa ela começa a desenvolver estratégias de não lidar com a ansiedade. E aí o modelo de Bloom, o modelo de Barlow, o modelo de David Barlow, né? David Barlow ele vai justamente mostrar que o sujeito ele passa a ter medo de ter medo. Né? Então, a ansiedade, na verdade, se caracteriza por respostas de medo intensa, e a avaliação cognitiva dessa experiência, que é uma avaliação negativa, começa a sinalizar justamente para o sujeito que ele está
em risco, né, em situação de risco. Ele começa a pensar aquela vivência como algo que deve ser evitado. E aí começa justamente o ciclo. Eu passo a ter medo daquilo que eu sinto. E para não sentir de novo, eu preciso evitar. Então, o não contato com a experiência, né, através dos rituais de fuga, e a preocupação para desenvolver essas estratégias de fuga e o medo, né, essa parte cognitiva de que esse ataque venha acontecer de novo, né, e o medo de se expor em determinadas situações, em determinados lugares, aí começa realmente, de fato, a surgir comportamentos de esquiva e fuga de diversas situações. A ansiedade, na verdade, a falta essa natureza traumática, ela é que realmente faz com que esse sujeito ele tenha uma falsa crença de que aquilo pode vir a acontecer de novo, que vai acontecer de novo e que pode ser fatal. E daí a característica, né, de um transtorno que vai desgastando esse sujeito. E geralmente esses primeiros ataques é o que faz justamente o sujeito que vivencia buscar ambulatórios de emergência, porque ele não entende, ele não sabe. Por isso a psicoeducação é tão importante, né? Eu sempre digo para meus pacientes, eu não conheço ninguém que tenha morrido por ataque de pânico. Então eles, né, começam a compreender melhor. Então é importante a informação justamente para poder minimizar os medos a respeito, né, do que é essa vivência, né, de que essa vivência, na verdade, ela precisa ser tolerada. Eu preciso aprender a manejar essa experiência. Então, os ataques de pânico, eles se caracterizam, né, com crises agudas, intensas, inesperadas ou imprevisíveis de ansiedade, que se instalam rapidamente como pico, geralmente em torno de 10 minutos, né? 10 minutos, que são acompanhados de tremores, né? De sensação de morte, de medo de enlouquecer, de perder o controle, né? Os sintomas somáticos, como palpitação, dor no peito, sensação de desfalecimento, sentimentos de irrealidade e até de despersonalização, caracterizam os ataques de pânico. Então é algo muito intenso e desconfortável, que o sujeito, claro, que vivencia, ele vai querer fazer de tudo para poder não vivenciar isso novamente, né? Ninguém quer vivenciar uma situação dessa. Então, o mecanismo é esse. E aí, como eu falei anteriormente, né, o ataque de pânico, ele não é indicativo puramente sozinho de um diagnóstico. Ele tem que vir, então, com as ruminações, que são as preocupações e os comportamentos de evitação. Né? Então, a gente teria, então, os ataques de pânico, que seria justamente essas respostas fisiológicas, associado com uma cognição, uma interpretação sobre essa vivência, e os comportamentos associados à fuga esquiva de não experienciar essa vivência novamente tão desconfortável, né? Então, segundo a teoria de Barlow, os ataques de pânico, eles são conceituados como um temor aprendido. Então, esse sujeito aprende a ter medo dessa experiência a partir daquela primeira experiência que eu comentei anteriormente, que é uma experiência traumática, né? Então essa experiência ela fica registrada por questões justamente né, de sobrevivência. O organismo ele se preocupa em garantir a preservação desse sujeito. E essas interpretações elas passam a ser catastróficas, muitas vezes disfuncionais, né? Porque as condições corporais associadas aos ataques de pânico são respostas de antecipação e associadas justamente a essa sensação que é a parte fisiológica, né? A perspectiva dessa teoria, né, em relação a que é o que Barlow fala, que o sujeito, na verdade, ele tem uma predisposição, que seria a vulnerabilidade psicológica, né, que exacerba, né, a ocorrência desse pânico. Então, eu tenho essas respostas e essa vulnerabilidade, ela acentua essa preocupação com esses sintomas. E essa vulnerabilidade refere-se a crenças com conteúdo, né, associados à situação de perigo. Né? A partir do momento em que esse transtorno ele é vivenciado como algo que eu preciso
evitar, eu crio ideia sobre ele de que ele é ameaçador à minha vida, né, a minha existência. Então, o modelo do pânico, ele tende, né, a trazer também como uma necessidade o diálogo com as abordagens tanto biológica, né, como as psicossociais, as abordagens psicossociais, porque essas interpretações, a parte cognitiva vai depender muito também do quê? Do campo de crenças que é construído no campo social, né? Então, a ideia de um processamento inadequado de informações vindas de um estímulo externo, que pode ser um ruído, pode ser ou interno, que são as sensações de taquicardia. Então, a gente fala assim, né, que quando existe uma associação com o estímulo, a gente poderia falar justamente de uma fobia associada a um específico, mas quando é algo que está, vamos dizer assim, vivenciado de uma forma mais intrínseca, né, mais de estímulos associados mais a estímulos internos, a gente fala de uma interpretação de que esses estímulos internos seriam um perigo, porque eu também não tenho controle sobre eles, eu não consigo identificar de onde ele vem. Imagine só a situação desconfortável que é. E que isso dispararia, né, intensificaria as sensações corporais de ativação autonômica, configurando assim justamente a sensação de perigo, gerando então interpretações catastróficas e ansiedade em uma espiral crescente e rápida, que é justamente o que Barlow vai sinalizar. Então existe esse ciclo, né, que precisa ser rompido a partir realmente de uma intervenção que esteja associada o quê? À psicoeducação, né? Em primeiro lugar, o sujeito ele precisa conhecer, saber o mecanismo, né, sobre o mecanismo de ansiedade, sobre as crises de pânico, né, e as características realmente do transtorno, o que é que se configura o transtorno. Então, o tratamento geralmente é medicamentoso e psicoterápico, né, o medicamentoso justamente para reduzir os sintomas, que muitas vezes a intensidade dos sintomas, ele inviabiliza a intervenção psicológica. Muitos autores sinalizam justamente isso, que eles preferem não tratar com o medicamento, justamente para que o sujeito que experiencia a vivência, ele não atribua, né, a cura pela medicação. Mas a psicoterapia, ela possibilita que o sujeito aprenda a identificar essas reações, validar essas experiências e aprender a lidar com elas. Então, a medicação ela entraria para reduzir os sintomas e a psicoterapia ensinaria esse sujeito a manejar essas vivências de uma forma mais funcional, né? Para que ele se sinta mais... para que ele se sinta com mais controle sobre a situação. Daí as técnicas de relaxamento, né? Daí as técnicas de indução de sintomas, para que o sujeito aprenda, a partir da experiência com os sintomas, a controlá-los, né? Então isso dá uma sensação de confiança e controle sobre meu corpo e sobre mim mesmo, porque uma das ideias mais desconfortáveis sobre essa experiência é justamente a sensação de descontrole, né? Daí vem essa sensação de irrealidade, de despersonalização, de ficar louco ou morrer, né? Que é justamente o maior desconforto. Isso levaria, como eu já falei anteriormente, a pensamentos de preocupação, ruminantes, né? De preocupação e evitação, comportamentos de evitação, para que esse sujeito não venha sofrer novos ataques, como se isso fosse garantia, né? Espero ter contribuído um pouco, né, para a compreensão do transtorno do pânico. Existe muita bibliografia, muita coisa interessante publicada. Quem tiver interesse, busque, aprofunde, porque é realmente uma experiência comumente vivenciada, né, diagnóstico também, né, então, principalmente na situação que a gente está vivenciando hoje, de pandemia, é muito comum as pessoas virem à clínica com queixa, né, de crises de ataque de pânico, e a partir daí a gente precisa fazer justamente o diagnóstico diferencial. Então não é porque ela está com crise de pânico que ela está com transtorno de pânico. Eu preciso ver justamente, né, a diferenciação do transtorno para os outros transtornos de ansiedade.
ansiedade generalizada, ansiedade social. E é interessante que o transtorno do pânico está muito associado a pessoas, né, pessoas que têm problemas em relação à assertividade, né, no campo mais passivo, né, e essa passividade gera justamente uma sensação de descontrole, né, preocupações, que são justamente os eventos estressores que podem estar associados. E o ataque de pânico, ele quando acontece, essa sensação de descontrole é justamente uma das características também muito de queixa dos clientes. Geralmente são pessoas que gostam, né, de lidar com situações previsíveis porque se sentem mais confortáveis, mais confiantes. Enfim, espero, né, ter contribuído um pouco para que esse conhecimento, despertar o interesse e esse conhecimento que vocês com certeza devem ter um pouquinho sobre o transtorno do pânico. Já, no mínimo já ouviram falar, né? Então até a próxima e foi um prazer poder estar aqui hoje com vocês.